Web TV Rota do Turismo está entrevistando hoje duas mulheres que fizeram parte da política sertaneja. Em 125 anos de emancipação política, Sertãozinho teve no total 12 mulheres que ocuparam a cadeira da Câmara Municipal e apenas uma que ocupou a cadeira da Prefeitura Municipal de Sertãozinho. Isso aconteceu no ano de 1997 a 2000. Recentemente, a Câmara Municipal de Sertãozinho resolveu prestar uma homenagem a essas mulheres. E hoje nós estamos entrevistando Maria Neli Mussa Toniello, ela que foi vereadora e a primeira prefeita de Sertãozinho, e a sua filha, Rita de Cássia Toniello, que seguiu os passos da mãe e também foi vereadora da cidade. Mas nós vamos verificar com elas quais foram as dificuldades, quais foram os problemas enfrentados nesses períodos em que foram tanto vereadoras quanto prefeita municipal. Neli, por que em 125 anos de Sertãozinho nós só tivemos uma mulher como prefeita e você faz parte dessa nossa história? Quando eu fui vereadora, a discriminação, infelizmente, foi muito. E eu entrei num quarto escuro, perguntava para um, perguntava para outra. Quem me ajudou muito foi a Ângela, né, que até hoje ela está na Câmara. E depois de 4 anos, eles resolveram que o Davi seria o candidato a prefeito e eu saí de vice com ele. E todos na Câmara torciam para mim sair para dar o lugar para outro, né? Que eles teve algum ex-vereador que perdeu quando eu entrei. E aí eu saí candidata a vice com o Davi, e quando eu estava caminhando, eu lembro bem que as mulheres falavam: se fosse você, a gente queria votar em mulher. Uai, tudo bem. E aí nós perdemos. E eu fui para casa, cuidando dos netos, cuidando de tudo, e não pensei mais em política. E foi engraçado porque o Davi não queria mais ser candidato, falou: não, eu não vou ser mais. Aí fizeram uma pesquisa e eu estava bem. E como o Sertãozinho tem mais mulheres do que homem que votam, e aí eu saí e passava pelo mesmo lugar e falava: vocês prometeram que votar em mim, estou aqui. E assim, olha, eu nem esperava ganhar, né? Eu entrei porque eu gosto de estar em contato com o povo, abraçar as pessoas. A gente vê que tem pessoa que é tão humilde, precisa de tanta coisa e é feliz. Então, você aprende muito dentro da política. E foi assim que deu certo. E, eu agradeço a Deus, né? Porque foi difícil. E aí a sua filha, vendo toda essa sua luta, resolveu seguir os seus passos. Para uma mãe, é um orgulho muito grande? É claro, né? Sempre tem alguém dentro da política. O finado meu sogro, ele foi um dos primeiros vereadores e não concluiu. Depois, eu não sei o que aconteceu, ele saiu. E ele foi um dos incentivadores para mim sair a candidata a vereadora, que foi a primeira vez. Está no sangue, né, Neli? Você gosta de política, você respira política. A família inteira, né, gosta de política. Se fosse a Covid, eu tinha saído de novo, viu? E mesmo com todos os percalços na sua caminhada, o que faltou para Neli Toniello fazer para Sertãozinho, que é um desejo para que se realize mais para frente, quem sabe, ou através dos seus filhos? Eu acho assim que
dentro do possível, nós fizemos para Sertãozinho, porque quando nós entramos, eu e o Lelo, a diferença era muito grande, a arrecadação era 32 milhões e a dívida era 37 milhões naquela época. Foi muito difícil. Então, eu pensava toda manhã, quando ia para a prefeitura, Deus me ilumina e me ajude, porque por ser mulher e enfrentar toda a situação foi difícil, ainda bem que eu tive pessoas que me ajudaram e, graças a Deus, pelo menos nós terminamos e fizemos até muita coisa pela dívida que tinha. Rita, você, Oi. seguindo os passos da sua mãe, o que mais te incentivou a entrar na política? Foi ver a trajetória dela, a luta dela? Não, acho que se eu fosse ver a trajetória, a luta, eu não enfrentaria, né? Minha mãe entrou em vereadora nova, eu era muito nova e não lembrava, mas como prefeita, eu tive a ausência da minha mãe. Então, isso para um filho adolescente, que é um filho de 18 anos, eu estava entrando na faculdade, não é muito bom, porque, querendo ou não, a política, a gente deixa a família, as mulheres, né? Porque a mulher acaba cuidando de filho, de marido, de casa, de cachorro, do vizinho, de tudo. Mulher é mulher, mulher sendo mulher, né? Mil e uma utilidade. E foi na época da minha faculdade. Então, assim, que eu fui mudar de cidade, e, assim, a minha mãe sofreu muito, eu lembro, e eu também foi numa época que eu casei, que eu tive meus filhos, e, tipo, minha mãe talvez não curtia tanto, porque tinha aquela fase, né, dela estar na prefeitura. Minha mãe vivia a prefeitura, minha mãe acordava às 5, 6 horas da manhã e chegava nem sei que hora em casa. Então, assim, dificilmente eu via minha mãe nesse sentido. Então, assim, eu lembro de alguns episódios que ficaram marcados na minha vida da política da minha mãe no seguinte: a política era muito rixosa, não tinha essa internet que é ruim, é péssima de compartilhamento, de maldade, mas tinha maldade em vida. Então, assim, as pessoas iam na porta da casa, jogavam coisas. Eu lembro que um dia eu estava chegando na minha casa, grávida do meu filho, e estava quebrando minha casa, e eu não estava entendendo nada, que era a greve dos estudantes, o finado Garcia, né, que já faleceu, e tinha aquele grupo. Então, assim, as pessoas que vivem a política sabem do que eu estou falando, as que não vivem não sabem, porque tem bastidor da política que ele é visível, ele é mostrado, e os bastidores piores, eles não são vistos, que são as armações, as outras coisas, negociações, que a gente finge que não vê, mas só finge quem não tem sabedoria e conhecimento naquele âmbito político, né? Psicologicamente é terrível, tanto para homem Não, quanto para mulher. por isso que não tinha incentivo nenhum. Eu, na verdade, era uma pessoa popular, eu dentista, eu fui numa entrevista de rádio, e quiseram soltar meu nome. E eu falava, não, eu não quero ser política, não. E, assim, só que eu gostava, o que eu tinha da minha mãe, o que eu tenho da minha mãe, essa mania de querer ajudar o outro. Isso é da pessoa, a gente nasce com isso. Disso da que minha mãe falou, dessa experiência de você dar o que você tem. Às vezes o que você tem não é questão do dinheiro, eu não estou falando em dinheiro. É o Eu tempo. estou falando do amor, o tempo, uma palavra amiga, alguma coisa que você vai encaixar na vida da pessoa, ou de alguma coisa que você pode mudar na vida da pessoa, né? E isso a gente consegue fazer com política, com projeto social, com a solidariedade. A solidariedade é uma coisa humana que falta hoje, né? E isso ali tinha da minha mãe, porque eu nasci minha mãe fazendo isso. Vou contar uma coisa dela. Tá. Ela é terrível, minha mãe, viu? Sabe aquela... Eu largava o sapato em casa, largava o sapato jogado, ela dava embora. Patins Tá certo, doação, né, Nelly? É sério, então, assim, ela tinha essa coisa. Então, assim, a gente nasceu vendo minha mãe doar comida, doar coisa. Nunca minha mãe fez isso por causa da política. Minha mãe fez isso porque é dela. Então, assim, não adianta inventar a história dela, é dela. Do mesmo jeito que eu tenho meu jeito, que é meu, diferente do dela, mas algumas coisas parecidas. Então, assim, a minha mãe, por exemplo, na política, muita gente comparava a gente, mas tem coisa que a gente é muito parecido e muito desigual. A minha mãe é mais paciente, a minha mãe é politicona, ela aceita, leva numa boa. Eu não, eu pego o ar. Eu já é perigoso, tá mentindo, eu vou para a briga. Minha mãe fala, tá bom, tchau. É tempo de experiência, né, Nelly? A gente vai aprendendo com o tempo. Pode ser.
Agora, me Pode fala uma coisa. Hoje, vocês analisando, nós estamos dentro do Grupo Mulheres do Brasil, eles estão com um projeto que se chama Pula para 50. Ou seja, a mulher ela vem galgando alguns degraus. Então, por exemplo, não existia incentivo nenhum para a mulher estar na política. Aí, de repente, falaram, não, 5% das cadeiras. Aí estavam querendo aumentar para 10%, o grupo falou, bom, peraí, já que é para 10, vamos pular para 50. Por que de degrau em degrau, se a gente pode ser... Se o Brasil, a maioria da população é mulher, por que a gente tem que continuar sempre lá embaixo? Vocês acham que as próprias mulheres apoiam mulheres na política? Eu vou deixar minha mãe falar primeiro, que eu tenho minha opinião formada sobre isso, mas respeitando a hierarquia. Hoje eu até acredito, viu, que uma parte das mulheres apoiam as mulheres, porque é para o próprio valor da mulher. A mulher tem que se valorizar dando apoio a outras mulheres. A mulher tem medo de entrar na política, medo de ser recriminada, medo do que possa acontecer. Ou você enfrenta. Quando eu saí para prefeita, meu marido falou, olha, eu sei que você não vai aceitar muita coisa, você vai ter que engolir cajamanga e ficar quieto. Eu lembro muito bem que os vereadores foram lá pedir, porque não tinha outro candidato. Eu saí mesmo sem pensar em ganhar como prefeita. E eu lembro que, quando vereadora a primeira vez, eu fiz um trabalho muito bom na Alvorada. E ali, naquela época, a Alvorada votou em peso em mim. Eu acho ainda que a mulher tem que enfrentar, ela tem que ir para frente. Se ganhar, ganhou, vai ter um compromisso com a população, e se não ganhar, agradece a Deus pela oportunidade. Bom, vamos lá, minha opinião já é diferente da dela. Não desmerecendo nem desvalorizando as mulheres, porque se as mulheres apoiassem todas nós estaríamos no poder na grande maioria, nós não somos. Porque eu vou te dar um exemplo de Sertãozinho em números, tá? Em Sertãozinho, nós temos que eleitorado feminino, mais de 67% aumentou agora. Ou seja, só as mulheres elegeriam uma mulher, por exemplo, a vereadora, e não é isso que a gente se vê. Nós temos ainda, acho que 1 ou 2, 3 mulheres. Prefeita é o caso, foi a única prefeita. Aí você pergunta, por que não apoia as mulheres? Vou te dar um outro exemplo. Violência da mulher, abuso da mulher, histórias de traição. A pessoa vai lá e detona a mulher. Em vez da gente se pôr no lugar da mulher, defender a mulher, você vê. Olha o machismo que a gente vive. Tá, a gente vive no machismo, mas a maioria não são os machos da sociedade, as maiorias são as mulheres. Quando você faz esse comparativo, então nós não estamos sendo apoiadas. Por quê? Eu penso, talvez por ego, por disputa, por achar que não temos capacidade, por achar que nós temos que ficar em casa, por achar que nosso serviço é outro. E não é. Porque, assim, eu acho que tem mulher muito capacitada para enfrentar, tipo, do mesmo nível, da mesma postura, da mesma coragem, da integridade, da estrutura. Eu desconsidero, mas eu sempre pensei isso comigo. Eu nunca consegui descobrir se o meu eleitorado era feminino ou masculino, mas me dava uma dúvida, e se o público era jovem ou idoso. Me dava uma dúvida quando eu vi os números de mulheres. Ou seja, as mulheres são mais que 50%, não só em Sertãozinho, mas no Brasil todo, se não me engano. E aí você faz a pergunta, por quê? A gente faz nessa entrevista, por que você, mulher, não apoiaria uma mulher? Ah, nós tivemos uma presidente mulher, a experiência não foi boa. Tá bom. E quantos ex-presidentes nós tivemos que não foram bons? Exatamente. Então, assim, mas e aí? Quantos outros que não foram bons? Eu acho que quando as mulheres entram também, Indri, elas desistem, às vezes, de voltar, porque é um desgaste. Você envelhece emocionalmente, psicologicamente, você perde tempo, você perde dinheiro, você perde amizade, você perde um monte de coisa, você cria um monte de coisa que não vai ficar para você depois. Essa é a realidade, nem todo mundo quer encarar. Então, assim, é uma dúvida, você vê, nós estamos no grupo lá de mulheres, é só você fazer uma enquete, se você já votou numa mulher. É interessante isso para a gente jogar. E alguém que assiste essa nossa entrevista, porque, assim,
eu fico como mulher chateada. Então, você imagina minha mãe que tem 6 mulheres, não sei. Então, você precisa falar assim, não, a maioria os homens, né? Tipo, não, a maioria são as mulheres. É mais fácil os homens acreditar em você e apoiar quando eles são, porque eles são unidos. E eles falam, vamos, e vai até o fim. As mulheres ainda, eu acredito que fica aquela história um pouco assim, de emocional mesmo, de disputa. Não que o homem não tem, ele tem também, mas acaba envolvendo um outro setor, porque eu mesmo fui vereadora jovem e para mim era uma coisa assim um pouco difícil nessa situação, porque a gente tem, por ser pessoa pública, tem que estar sempre se posicionando para as pessoas não misturarem. E tem que ser muito bem clara nisso, porque as pessoas gostam de inventar, abusar, criar. Então, assim, eu acho triste a gente não ter. Eu fiz esse levantamento, né? Eu fiz uma entrevista, uma pesquisa. A Câmara Municipal de Sertãozinho tem apenas 12 mulheres. Se você tirar eu e minha mãe, não foram nem 10, então. Então, é tipo assim, para a gente, eu acho vergonha, Dri, para mim como mulher, para você e tal. Eu acho assim, orgulho nosso que encaramos. Mas se você tirar as antigas ainda, nós não tivemos gente que encarou de verdade. As mulheres olham as próprias mulheres como concorrentes. É essa a impressão que eu tenho. É o que eu te falei, eu acho que é uma disputa, uma coisa assim, ela não pode se destacar mais que eu, ela não pode ser melhor que eu, e não existe isso. Sabe por quê? Eu demorei um pouco para entender isso e para ver, porque eu pensava algumas vezes isso também. Vamos lá, eu tenho uma pessoa que é médica, ela é maravilhosa, ela é médica e especialista e top naquela área dela. A outra é dentista, a outra é jornalista. Você faz o seu papel, eu não posso disputar com você. Tem espaço para todo mundo. Isso, porque é um mundo de bilhões, você é incrível no que você faz, mas eu também sou, isso não vai deixar minha mãe também ser. A minha mãe tem história, o legado dela, e eu vou ter o meu. Então, assim, é uma coisa que vai trilhando, né? Eu fico triste por isso, eu acho que a gente, mulher, tem que incentivar, tem que fazer, tem que ser mais parceira, mais unida, e eu não vejo um caminho, às vezes, para a gente falar, o que nós vamos fazer para nós? Então, vamos perguntar para mais experiente, né, Li? Como a gente muda esse fluxo? Qual o seu conselho? Enfrentando. Eu acho que tem que ter coragem e enfrentar. Falar, eu vou sair, vai dar certo e pronto. Eu acho que tudo na vida é assim. Você tem que enfrentar muitas coisas e, se não tiver Deus com a gente, e a fé e a coragem, você não consegue. Eu posso ter certeza que eu nunca vou sair candidata. Eu prefiro, através da minha profissão, eu prefiro sempre ser a partidária, para sempre estar cobrando e colocando os pontos nos is. Mas eu acredito assim que quando vem um conselho de uma mulher que já foi uma prefeita, já foi uma vereadora, tem a experiência e a bagagem, né, Rita? A gente tem que parar para pensar com muito carinho nisso, né? Parar de ter medo. É que ela está assim, mãe, pelo que eu entendi, a Dri fez a pergunta para você, como pedir para as mulheres apoiarem nós mulheres. E você falou assim, ó, que é para as mulheres saírem para ser candidata, mas se elas mesmas vão votar nela, como que a gente faz? Eu quero saber se para a mulher ser mais unida, apoiar. A dona Elia, a Rita vai sair, a mulherada vai votar, a Adriana vai sair. Adriana, não! Eu já falei e vou tornar a falar. A mulher tem que votar em mulher para se valorizar, porque através de outra ela se valoriza. Ela fala, coloquei uma mulher lá dentro, vamos ajudar, vamos apoiar. Tem que ser mulher. Eu acho que a mulher tem que dar valor para a mulher, para ela se valorizar a si própria. Tá, e para finalizar, Nelly, você já esteve nas duas pontas. Quando apresentam uma lei que vem de uma mulher, para aprovação é mais fácil ou é mais difícil? Ou não? É tudo igual? Não. Inclusive, quando eu fui prefeita, eu fui na Câmara várias vezes pedir, por favor, para votar nos projetos que era para o bem da população e que eles não podiam fazer o que estavam fazendo, porque era 10 vereadores contra, eu tinha 7 lá dentro, então
toda vez que fosse aprovar algum projeto que seria bom para Sertãozinho, eu ia na Câmara e pedia para eles e falava, gente, eu vou ter que ir numa rádio e falar que vocês não votaram e esse projeto é para o bem da população. Então, foi difícil, viu? Então, a Câmara é mais fácil. Claro que é mais fácil. É, porque você vai... Adoro, eu adoro a Câmara. É uma confusão a Câmara, Mesmo ela gosta de briga. confusão, eu te falei. É confusão mesmo, mas eu gosto de fazer o quê? Não tem jeito. Hoje nós recebemos a notícia de que Sertãozinho ela está sendo considerada a 8ª cidade mais sustentável. Isso daí tem todos os prefeitos trabalhando em parceria, mostrando a continuidade. É importante, não é porque fizeram uma pergunta, e o de hoje, que espera um pouquinho, isso aí me parece que já foi, né? Foi passado. Vários prefeitos que vieram caminhando para que isso acontecesse. Então, é a continuidade do processo que traz esse resultado para a cidade. É o seguinte, eu vou lembrar uma coisa. Na transição da minha mãe para o Zezinho Gimenez, se minha mãe não tivesse arrumado essa prefeitura, independente que ela realmente fez pouco, mas depois o Caixa pagou dívida e arrumou tudo, ele mesmo, você pode entrevistá-lo e perguntar isso, que ele deixa isso bem claro. Ele não conseguia fazer Sertãozinho crescer e desenvolver como ele fez em alguns anos. Porque você só consegue fazer uma cidade crescer e desenvolver quando você tem o caixa de fluxo e controlar essa saída e todo o setor. Nem sempre o prefeito tem domínio disso, a gente sabe, a gente depende de secretarias, a gente depende, às vezes, de lei estadual, federal, só que Sertãozinho é uma cidade rica, vamos falar assim. O povo reclama da UPA, a UPA que veio lá atrás, mas a UPA é um pré-atendimento. A UPA, estou dando um exemplo da saúde, nós somos evoluídos na saúde. A UPA, ela é um pré-atendimento que era só para ser ali momentâneo, mas ela virou uma potência, porque Sertãozinho está grande, nós estamos passando de 150 mil. O problema de Sertãozinho é que nós atendemos Pontal, Barrinha, Pitangueiras. Então, assim, o que tinha que mudar era esse ciclo. Pontal tinha que se virar com a sua saúde, Barrinha com a sua saúde, tudo bem que Sertãozinho recebe para isso, mas era um outro sistema de mudar. Eu só acho que teve esse crescimento e foi sustentável, porque teve trabalho dela lá atrás, aí vem o Zezinho, aí vem o Nério, que também é muito derrubado, mas o Nério fez coisas boas. Ele foi bom e ruim? Lógico que ele foi. Eu fiz parte do governo do Nério, eu quase me matei com o Nério. Mas, se você lembrar, o canil de adoção saiu no governo do Nério. Algumas coisas foram feitas no governo do Nério para o Zezinho continuar, porque era continuidade. Avenida aqui no Bandeirantes. Então, sabe assim, você uma vê... coisa, Rita, que eu admiro aqui em Sertãozinho? Indiferente de ganhar ou perder, não interessa quem está no poder, os empresários nunca abandonam a cidade. Pode ser o teu rival político, mas a população é tua amiga. E isso em qualquer governo. Então, eu acredito que parte desse sucesso a gente tem que dar crédito também para os empresários. Ou você... Sim. O que você acha? Sim, para você, eu vou te dar um exemplo, não vou citar quais os empresários, mas eu sei que teve vários. Sertãozinho agora estava com problema, agora com o prefeito atual. Por exemplo, nós não somos a favor porque nós somos contra, mas tem uma gama de empresários que são amigos e eu sei disso, e quem me contou foi o próprio prefeito, porque um dia eu falei, mas o que está acontecendo, né? Como que está desenfreado assim? Muitas empresas e usinas emprestaram tratores para fazer o roçamento, que a gente estava com problema, emprestaram caminhão, porque pegou fogo outro dia, não lembro onde, para apagar fogo, lembra que estava na época de incêndio? As empresas particulares, elas não são obrigadas. Então, fora isso, doação de cesta básica, foram se doadas muitas cestas básicas. Principalmente agora na pandemia, né? Para o Fundo de Solidariedade, além delas gerarem emprego para Sertãozinho, que é o que tem a vida da indústria, ela fez toda essa doação. Então, assim, independente, tem gente que está do lado e tem gente que foi do lado contra, mas que também acabou fazendo o seu trabalho e a sua doação. E o legal é que nesse ranking, que Sertãozinho está em 8º lugar, quem ganhou foi São Caetano do Sul. E dentro da indústria, comércio e inovação, Sertãozinho está na frente de São Caetano.
Nós Olha que tivemos legal. 89 pontos contra 81 de São Caetano. Isso mostra o valor do empresário sertanezino, e é isso que a gente tem que levar para frente. Meninas, Ó, oi. deixa eu citar uma coisa. Você sabe que nós dissemos, na minha época de prefeito, o ICM de volta para Sertãozinho. Ia para Paulínia e para Ribeirão Preto. Aí, quando eu vi que não recebia nada, eu liguei para a destilaria. Eu falei, quanto vocês pagam de ICM aqui para a prefeitura? Quanto que vem? Tanto. Aí eu chamei o meu secretário e falei, vamos investigar isso aí. Tinha um posto, não sei se você lembra, na saída que ia lá para Santo Antônio. Ali ia tudo para Ribeirão. Aí, quando eu fui pedir para Sertãozinho, eles fecharam e foram embora. Nossa, menina, Tem essas coisas. É uma história muito grande. Nelly, e o que falta para a gente fazer com que Sertãozinho seja uma potência turística? Porque agora nós sempre fomos potência no turismo de negócios, com as nossas feiras. E para Sertãozinho, o que você acha que falta? Ai, Sertãozinho, ainda falta muita coisa, viu? Precisa ter muito amor, dinheiro E dedicação. É isso aí. Odri, eu vou fazer um parecer quando você fala dos empresários. A gente tem o SEIS Indústria do BR, que faz um trabalho muito fantástico. Sim, trabalhei lá 5 anos, tenho grande admiração. Do governo federal, da FATEC, daqueles cursos, eles também, eu às vezes acho que eles não são valorizados, porque muita gente critica o empresário, fala coisas que não sabe, e esses empresários, eles trabalham o tempo inteiro, tipo, eles não são diferentes do trabalhador, eles são quando o trabalho é braçal, é por isso que eu falo, se a gente tiver o conhecimento, eu não falo entendimento, vamos trocar a palavra, entender como funciona o sistema, que todos nós, como indivíduo, como pessoa, é o que eu falei como mulher, todos nós somos incríveis, todos nós precisamos estar juntos para uma coisa melhor, para que Sertãozinho vire essa potência. Por exemplo, o empresário ele tem que estar bem, ganhando bem, para ele pagar bem o seu funcionário, que também vai ganhar bem e vai trabalhar bem. O que vai trabalhar bem também não passar fome, não passar isso, e fazer toda a estrutura. E isso a gente consegue fazer o negócio expandir, né? Então, assim, que cada um seja valorizado dentro da sua área que é escolhida, você dentro do seu programa, do seu jornalismo, o empresário dentro dele, e assim, que cada um seja valorizado. Então, assim, diante das minhas palavras, eu quero parabenizar você, fico muito feliz de ter uma pessoa como você, como amiga num grupo de mulheres, uma amiga jornalista, que é uma coisa que eu amo para fazer. Parabéns. Então, que você continue fazendo o seu trabalho, que eu sei que quando a gente faz jornalismo não é pelo dinheiro nunca, é pela alma, é pelo amor, é pela notícia, é pela informação correta, é pelas coisas boas. Então, assim, isso eu sei sentir no meu coração e quero te parabenizar e parabenizar todas as pessoas que seguem uma coisa através disso, do coração, no trabalho dela. Obrigada, Rita. Muita gente não entende, né? Eles falam para mim assim, por que você saiu de tal lugar, foi para outro? Eu acredito que para a gente falar sobre um negócio que a gente atua, nós temos que conhecer todos os elos dessa cadeia. Então, eu fiz questão, eu trabalhei com os fornecedores, com a indústria, com o comércio, com os sindicatos, tanto patronal como funcional, como de funcionários, para entender. E eu cheguei numa conclusão, todos querem a mesma coisa, crescer, gerar emprego e renda. Agradeço do fundo do meu coração vocês duas, tenho um carinho muito grande pela senhora, dona Nelly, pelo seu Toninho, tenho um respeito enorme. Agradeço, Rita, tá? Parabéns pelo trabalho. Você está vindo nos caminhos do jornalismo, está sentindo um pouquinho o gostinho do que é ser jornalista. E obrigada por todo o trabalho que você tem desenvolvido também no Grupo Mulheres do Brasil, porque uma apoiando a outra, a gente vai longe. E tomara que esse pule para 50 chegue mais rápido, principalmente aqui em nossa cidade. A gente sempre foi pioneira, né? Da região, nós somos a primeira a ter a mulher prefeita. Quem sabe agora a gente não vai ter 50% na Câmara como vereadoras. É isso.
É um caminho. Obrigada, Adri. Obrigada, Beijo para você. Obrigada, fiquem com Deus. Tchau.